Olá amigos da TV Brasil Central, programa Esporte em Ação. Sou Luiz Bercó, estou aqui com o Goiano Sidney para levar para vocês grandes informações sobre o esporte de uma maneira geral, tudo que diz respeito ao esporte, às modalidades esportivas, aos dirigentes esportivos, a parte médica também, clínica, direito esportivo e crônica esportiva também, porque nós temos grandes amigos, grandes companheiros, aliás, grandes instrutores, grandes professores, mestres, né, com os quais eu tive o prazer de conviver e aprender muito. E hoje, tendo o prazer de receber aqui no nosso Esporte em Ação, o mestre da comunicação, eu não vou dizer só esportiva, mas qualquer coisa que diz respeito, que disser respeito à comunicação, é com ele mesmo, José Carlos Lopes, um amigo que eu tenho grande respeito, grande admiração e uma gratidão por tudo que já aconteceu na minha vida, inclusive particular também, né, como dirigente de federação. José Carlos Lopes participou de tudo. Um prazer muito grande e podem ter certeza, nós recebemos aqui uma aula, não só uma aula de como ser um grande jornalista esportivo, mas uma aula de vida, que é um ser humano fantástico. Lopes, um prazer muito grande mesmo para mim, para todos nós, recebermos, né, o mestre da comunicação. Para mim, esse é um dos mestres da comunicação que nós temos aqui em Goiás. E o microfone é todo seu, meu amigo. Fico muito feliz em recebê-lo. Aliás, em ser recebido por você, né? Vou mostrar aqui. Olha, Alquim. Nós tiramos a máscara por conta disso, né, Bercó? Tiramos máscara por conta disso. Estamos com o Alquim na mão, guardando distância, né? Vacinados. Aliás, eu já tive até Covid. Dizem que eu estou imunizado, mas eu acreditar em imunização de Covid, máscara o tempo todo e álcool na mão. Agora, inclusive, né, Lopes? Vamos lá? É isso aí. Bercó, um grande abraço para você. Que alegria recebê-lo aqui. Você com o Goiano Sidney, esses dois grandes mestres da comunicação aqui em Goiás. Fico muito feliz ao recebê-los aqui e estar nessa casa, né, no Esporte em Ação, na TV Brasil Central. Aqui é minha casa, viu? Não sei se vocês estão sabendo, mas eu estou em casa. Foram 20 anos no TBC Esportes, na equipe do Mané, do nosso saudoso Mané de Oliveira e tantos colegas, né, que passaram por esse período na TV Brasil Central, no TBC Esportes. Então é uma alegria muito grande recebê-los aqui para a gente falar da minha carreira, do esporte, das transmissões, enfim, de comunicação esportiva. É isso aí, nós não temos pauta, né, Lopes? Aqui é um papo, a gente vai conversando e a coisa vai fluindo. Já que você falou aí a respeito da sua carreira, como é que começou José Carlos Lopes, o seu início na crônica esportiva, na crônica, na comunicação, no jornalismo, em geral, como é que surgiu José Carlos Lopes, esse grande comunicador, um dos maiores do Brasil? Bercó, comecei na cidade de Mineiros em 1979, por coincidência nesse mês de outubro. A Rádio Eldorado de Mineiros, nesse dia 1º de outubro, festejou 42 anos. Eu não comecei exatamente no dia 1º, mas foi no mês de outubro. Comecei lá indicado pelo professor Antônio César Oliveira. Eu era estudante do 2º grau no Colégio Estadual José Alves de Assis, em Mineiros, no período noturno. José Assis, que foi um dos melhores, ou talvez o melhor secretário de Educação que nós tivemos no estado de Goiás. Um grande político, né? Naquela época o governador era indicado ainda pelo governador Irapuã Costa Júnior, teria sido ele, o Zé de Assis, o governador. Mas aí o Goberido Couto Silva interferiu e foi Ari Ribeiro Valadão, também de saudosa memória, que nós perdemos recentemente, foi também um grande político. Mas então eu estudava no Colégio Zé de Assis, em Mineiros, no período noturno. Professor Antônio César de Oliveira, professor César, percebeu que eu tinha vocação para a comunicação. E me levou, o diretor noturno do Colégio Zé de Assis, Elias de Oliveira, jornalista, era também o diretor da rádio. E ele me levou até a secretaria, me apresentou para o Elias de Oliveira, e o Elias de pronto pegou um recorte de jornal, faça uma leitura aqui. E eu fiz a leitura. Imagina como é que foi essa leitura, né? E aí ele me pediu para que eu fosse à rádio. E aí eu comecei numa função bem humilde, rádio escuta. O que era um rádio escuta? É escutar rádios de fora e transcrever o que ouvia para a rádio local. Transformando a notícia, né? Transformando a notícia. E aí eu comecei como rádio escuta, depois eu passei para noticiarista, apresentador de música sertanejo com o codinome Zé do Rancho. Amanhecer no Sertão com Zé do Rancho. Que hora que era? Era das 5 até as 7 da manhã. E eu estava lá, então. Depois fui noticiarista de notícias, né? E narrador esportivo, que era meu sonho. E nós começamos a fazer as transmissões em rádio tape. Não tinha ainda as linhas, a companhia que atendia Mineiros não conseguia fazer ligação do estádio para o estúdio. A gente gravava no estádio e fazia um rádio tape
das transmissões esportivas. Foi assim que eu comecei com muitos colegas lá, tenho saudade disso, e fiquei até 81, de outubro de 79 até 81, o início de 81, quando eu vim para Goiânia, e aí fiquei um ano fazendo freelance, 81 para a Rádio de Mineiros, para Eldorado, para a Rádio Rio Claro de Iporá, e em 82 entrei na Rádio Clube de Goiânia, que era dos Diários Associados, do Assis Chateaubriand, e eu entrei na equipe do Mário Luiz e comecei a minha carreira aqui em Goiânia. Depois passei por várias equipes de esportes, depois veio a televisão. Enfim, foi esse o início da minha carreira, Bercó. E que início brilhante, início maravilhoso, né? Só crescendo, né, Lopes? Começou por indicação de alguém que gostou, né, do seu jeito, né, do seu estilo, do seu profissionalismo, sua seriedade, competência até chegar onde está hoje. Lopes. Mas tudo na vida a gente precisa ter oportunidade, né, Bercó? Então foi esse início muito difícil lá, então eu agradeço ao Elias de Oliveira, ele fica sendo o meu pai do jornalismo, do radialismo, o Elias de Oliveira, por essa oportunidade. Depois foram vários, né? Aqui o Mário Luiz na Rádio Clube de Goiânia, que depois hoje é a Rádio Sagres 730, onde eu estou por coincidência, e oportunidade em televisão com o Zé Carlos Rangel, quando eu vim para o grupo Jaime Câmara, o Elson de Castro, na televisão, o Zé Carlos Rangel no Teleesportes da TV Serra Dourada, que era lá em Campinas ainda. Lá em Campinas. Lopes, essa transição, quando você veio para Goiânia e tal, todo o seu passado lá em Mineiros, quando chegou aqui em Goiânia, você começou aqui como, naquela época chamava setorista, né? Mas engraçado, eu comecei já como narrador. Eu era aqui em Goiânia como narrador? Já como narrador, foi diferente. Aqui eu já cheguei como narrador. O Mário Luiz até me punha o codinome de o locutor da juventude. Era jovem naquela época, né? O locutor da juventude. Então comecei com o Mário Luiz. Depois, quando eu vim para o Grupo Jaime Câmara para trabalhar na Rádio Anhanguera no programa Força do Povo, com Elson de Castro, Ruth de Castro, Jackson Abrão e tantos outros jornalistas, aí eu fui contratado pela equipe do Joel Fraga e do Jurandir Santos, também como narrador. Depois é que eu fui para a difusora, para as feras do Cajuru. Na verdade era a equipe do Mané ainda. Aí hoje vai aquela transição do Cajuru ali com o Mané, o Mané virou deputado e o Cajuru assumiu. Aí eu passei a fazer ponta atrás dos gols. E aí gostei daquilo ali o Gama fazia de um lado, ele falou assim, eu quero ponta do mesmo nível dos narradores. Eu preciso de 2 narradores. O Gama topou e eu também. E eu passei a ser repórter. Foi quando eu iniciei essa carreira, que eu me orgulho muito dela, foi quando eu me tornei um grande vencedor, foi como repórter esportivo. Só na cobertura do Goiás, cerca de 20 anos. E além do Goiás, outros clubes ou não? Fiz passagens relâmpagos pelo Atlético, pelo Vila Nova. Fiz cobertura lá do Vila Nova, Tigrão também. E como é que é essa situação aí de trabalhar no Goiás e depois trabalhar em outros clubes? Você ficou quase 20 anos no Goiás, né? Sim. Os outros clubes vieram antes do Goiás, durante o período que você estava no Goiás? Foi antes do período do Goiás, né? Porque antes, algumas equipes que eu trabalhei, você tinha aquele revezamento. Você cobria um clube uma semana, depois mudava de clube e assim por diante, né? Depois, quando o Cajuru assumiu a equipe definitivamente, ele quis fazer o repórter marcar, a torcida identificar com o repórter no dia a dia. E aí eu fiquei efetivo no Goiás, o J. Risada no Vila Nova, o Eldon Paulo, o Dante Keller lá no Vila Nova. Tivemos outros repórteres no Atlético e depois ele passou a fazer até dupla. Eu fiz dupla com o Ricardo Lima, uma das maiores duplas, não sertaneja, né? Mas do rádio esportivo, Ricardo Lima e eu. Me orgulho muito dessa dupla. Foi quando eu continuei, fiquei aí cerca de 20 anos, teve pesquisas importantes do Ibope, do Datafolha, que eu consegui liderar. Isso é um orgulho para mim. E o critério que o Cajuru escolhia, existia algum critério para escolher quem seria o setorista ou faria a cobertura do Vila, do Goiás, do Atlético? Tinha alguma coisa a ver por simpatia já do repórter com aquela equipe ou não? Eu acho que sim, ele aproveitou tudo isso. Ele aproveitou que o repórter já gostava do clube mesmo para transferir essa simpatia para o público. Tanto é que num espaço de tempo bem curto, ele passou a ganhar audiência. Então houve assim, o torcedor fanatizou, né? Nós vestíamos a camisa realmente, aquela cobertura calorosa, vestia a camisa do clube. Era mais um cobertor do time do que propriamente um repórter, né? Assim, investigação de menos, alegria lá em cima. Então foi aquela cobertura para cima, vibrante, ao estilo do rádio que o Cajuru fez aqui. Mas é interessante isso aí, porque eu gosto muito disso, acredito nisso, e é o que a gente tenta fazer sempre e tem conseguido. Levar as boas informações, as ruins elas estão para todo lado, levar coisa boa, né? Ficar inventando, ficar
fabricando o que não existe. Não, Esse era o objetivo. Era o objetivo, assim, tem coisa ruim? Vai ser noticiado também. Tem caso policial? A polícia vai cuidar. Agora, nós vamos falar é do jogador que treinou bem, é do coletivo, é da equipe, são das vitórias, são das conquistas. Era isso que a gente enaltecia. E eu treinei nesse rumo aí e enaltecia muito. E peguei um período bom demais do Goiás. O Goiás ganhava tudo, né? Foi quando o Goiás ganhou o tricampeonato, depois ganhou mais um tricampeonato, ganhou um pentacampeonato, participou bem de campeonatos brasileiros, foi vice da Copa do Brasil, foi quarto do Campeonato Brasileiro. Enfim, peguei um período muito bom para você fazer elogio, porque não adianta também você querer empurrar uma carreta na subida, né? Na subida não vai pegar nunca, você não vai conseguir nem tirar do lugar, né? Lopes, vamos fazer aqui um breakzinho, um intervalozinho, e voltar logo com mais informações, mais coisas positivas sempre, né? Sempre. Positivo. Graças a Deus. Graças a Deus. A respeito de José Carlos Lopes, e quando nós falamos de Lopes, nós estamos falando de história. E o nosso objetivo é valorizar as pessoas de bem, para que quem esteja nos acompanhando também se sinta muito bem, muito tranquilo nos acompanhando, né, Lopes? Sem dúvida. Essa filosofia, é olhar para frente. Olhar para frente. Olhar para frente. De forma positiva. De forma positiva. Nem tudo vai dar certo, mas a gente vai tentar fazer dar. O que não der também a gente descarta e começa de novo. Exatamente. Qual o problema? Não tem nenhum, né? É por aí. É por aí mesmo. Logo estaremos de volta com o nosso Esportes em Ação. De volta aqui pela TV Brasil Central com o nosso Esportes em Ação, hoje recebendo José Carlos Lopes. Aliás, o José Carlos Lopes, toda vez que faz uma abertura, né, de uma transmissão, que o José Carlos Lopes vai entrar num programa, qualquer coisa que diz respeito à programação esportiva, sempre começa o José Carlos Lopes, o mais respeitado. Por que o mais respeitado, Lopes? Você acha que você é o mais respeitado mesmo? Ou isso foi só um slogan? Um slogan ou alguma coisa assim para te aproximar mais ainda de quem te adora muito, que é a torcida da maneira geral, né? Então, isso foi... Aliás, eu queria te falar um negócio aqui. Você é um cara que trabalhou no Goiás 20 anos, trabalhou rapidamente no Vila, rapidamente no Atlético, mas todo torcedor te respeita. É por isso que você é o mais respeitado. Graças a Deus. Então foi isso. Isso foi mais uma criação do Cajuru, né? Tudo para ele tinha... Todo mundo tinha que ter era o mais, slogan, né? Era o mais. O mais. Com o Cajuru só trabalhava o mais. E aí ele pegou o Evandro, o mais sensato, o Edson Rodrigues, o melhor do Brasil, e ele foi colocando o Ricardo Lima, o mais dinâmico, e chegou para mim o mais respeitado, porque assim, modéstia à parte, assim, não que os outros não fossem, mas eu também tinha um trabalho assim de muito respeito ao trabalho, aos colegas, ao veículo, à profissão, e aí ele incorporou ouvinte, né? Ao ouvinte, né? Ao ouvinte, ao telespectador, ao ouvinte, e incorporou. E aí isso vira uma marca, isso cola. E aí é uma responsabilidade muito grande, uma responsabilidade tanta, você carregar um slogan desse, o mais respeitado. Mas eu gosto, é pesado. Esse é pesado. Lopes, nós já falamos aqui mais ou menos, né, sobre a sua carreira. Agora, quando você cobriu o Goiás, vamos falar dos 20 anos do Goiás, a diferença de hoje, da cobertura da liberdade que você tinha de fazer as coberturas, para o trabalho que o repórter de campo faz hoje, o repórter de clube faz hoje, existe muita diferença nisso aí? Muitíssima, muitíssima. É como daqui ao Japão. Uma distância quilométrica. Mais ou menos a pé daqui ao Japão, sem poder nem nadar, né? Tem que andar em cima da água. Exatamente. É por aí. Porque antes você podia tudo, hoje você não pode nada. Antes era quase tudo, né? Você entrevistava jogador dentro da banheira, no refeitório, no quarto, por telefone. Era amigo dos jogadores? Né? Éramos amigos dos jogadores. A gente tinha um posto de trabalho do lado da concentração. Quantas vezes a gente está falando ali na concentração e o jogador descia, às vezes, porque você falou isso lá, eu vim esclarecer isso aqui. Um técnico de futebol. Então era assim, era espaço mesmo. Assim, às vezes até era invasivo demais. Eu concordo. Mas também cortou demais, né? Foi mais ou menos como a lei do passe do jogador. O jogador era escravo do time de futebol, agora ficou o contrário. O clube é escravo do jogador e principalmente do empresário de futebol. Esse invasivo demais que você fala, mas eu acho que a proximidade que existia, para quem estava ouvindo, era muito melhor ouvir, você falar ao vivo com o jogador, você falar ao vivo com o técnico, com o dirigente, com quem quer que fosse, com qualquer um, ou os repórteres mesmo de emissoras diferentes batendo papo.
é que às vezes vazava, a gente ouvia, né? Eu estou falando eu como ouvinte. E gostava muito disso, tudo era muito simples, tudo era muito natural. Você ouvia o programa das 6, de 11 horas, ou de 6 horas, as notícias eram diferentes, porque a cobertura era ao vivo. E hoje eles colocam um entrevistado, às vezes, por semana. Quando você fica repetindo aquilo ali, né? Fica repetindo aquilo ali. É isso aí. Experiências internacionais, vamos dar uma passada por elas? Vamos. Foram importantes para você? Muito, muito. Foram marcantes, né? Quantas foram, Luciano? Você lembra assim? Sim. Em diversas experiências, não só na Copa do Mundo, não é? Você teve Olimpíada também, né? Sim, eu tive 3 Copas do Mundo de forma presencial, né? Estive nos locais onde elas foram realizadas, nos Estados Unidos, em 1994, com o Cajuru, o Padre Jesus Flores. Padre Jesus estava lá, abençoando a Copa. O Padre Rafael Vieira também estava, a Fabiola Mendes, o Luiz Carlos Bordoni, que depois voltou um pouco mais cedo, mas também esteve conosco, e se juntou a gente lá, a Graça Torres também, que está aqui na casa. Fiz também o sorteio, antes tinha feito o sorteio da Copa da Itália, 1989, e depois não fui para a Copa de 90, mas fui para a Copa dos Estados Unidos, fui para a Copa Umbro na Inglaterra, que o Brasil ganhou, com o gol do Edmundo de falta, 2-1 para o Brasil no estádio Wembley. Acho que foi uma das últimas finais do antigo Wembley. Então, aí eu fiz essa Copa Umbro, depois fiz o sorteio da Copa da França, em 1997, e depois 98, que foi a grande cobertura que eu já fiz numa Copa do Mundo. Porque ali eu fiz cobertura dos treinos da seleção brasileira, eu fiz o centro de imprensa, a gente transmitia 24 horas, tinha linha aberta, porque a dos Estados Unidos você tinha que gravar e tudo, não tinha essa linha 24 horas. Lá na França tinha, então nós fizemos a grande cobertura de Copa do Mundo, foi essa, com a participação especial do Ivan Lins e de tantos colegas, uma equipe grande. Então esse foi o grande trabalho de Copa do Mundo. E depois eu fiz o centro de imprensa também, fazia tradução, tinha estudado um pouquinho de francês, fazia tradução francês, Lopes? Da francês. Meu Deus fazia do céu. tradução. Nós esquecemos de falar que, além de tudo, o José Carlos Lopes é poliglota, né? Mas não chego a dominar, assim. Eu gostaria de dominar línguas, assim, ser um pouquinho de inglês, um pouquinho de francês, um pouquinho de italiano também, você sabe. Um pouquinho de italiano também. Mas não do jeito que eu gostaria, com fluência, né? Mas na época dava para fazer essas traduções e tudo. Então fiz a Copa também da Alemanha, 2006, e as Olimpíadas de Atlanta em 1996 também, mais a parte do futebol, mas foi outra grande cobertura. Mas o grande evento internacional da minha vida, sem dúvida alguma, foi a Copa da França. Lopes, essas experiências internacionais e aqui nacionais, nós estamos falando muito rápido, misturando muita coisa, que o conteúdo seu é ilimitado, né? Os grandes eventos nacionais que você teve a oportunidade, como cronista esportivo daqui de Goiás, que você teve a oportunidade de fazer com os clubes goianos. Foi só no futebol ou outras modalidades também? Comigo no basquete eu tenho certeza. Sim, eu participei do basquete com você comandou. Foi um período áureo do basquete goiano, né? Foi. De muitas conquistas. O basquete feminino, que nunca tinha tido uma oportunidade. Massageol, 98. Massageol. Foi quarto lugar no brasileiro. Pois é. Então foi um trabalho realmente espetacular. Fiz também o futsal com Ideraldo. Mas o meu carro-chefe foi o futebol, né? Foi o futebol. E aí os eventos mais marcantes foram esses, a final da Copa do Brasil, né, com o Goiás. O Goiás, né, principalmente o Campeonato Brasileiro, que coincidiu com o período que eu cobria o Goiás, né, esse período de repórter. Então, foi a Copa do Brasil, foi o Goiás disputando um 4º lugar no Campeonato Brasileiro. Com Paulo Gonçalves, né? Foi com Paulo Gonçalves, 1996, né? 96. Com a revelação de vários jogadores, Lúcio, Dil, Reidner, Romeu e tantos outros jogadores, né? Muitos craques. Fernandão. Por que será que hoje nós não temos no futebol brasileiro o mesmo nível, né? Não é só no futebol, mas principalmente no futebol, nós não temos o mesmo nível de atletas que nós tínhamos no passado? Será porque tudo hoje é muito mecanizado, os meninos começam a aprender futebol e não a jogar futebol. Ninguém aprende mais futebol sozinho, aprende sempre escolinha. Não tem mais aqui os terrenos baldios. Aqui que você poderia, não sei, primeiro, você concorda comigo? Segundo, você poderia atribuir alguma coisa? Eu acho que as escolinhas são boas, eu vejo de um outro ângulo. Assim, eu acho que elas ajudam, elas somam, elas dão mais oportunidade. Mais oportunidade porque quem tem menos também? Eu acho que aqui em Goiânia nós temos até a condição de furar esse bloqueio aí. Porque com essa parceria que foi feita aí para a isenção de IPTU dos clubes, a prefeitura, se quiser utilizar, ela vai ter uma cota grande para colocar vários
garotos carentes, crianças carentes, né, nas escolinhas dos clubes do futebol. Então eu acho que é mais essa coisa do empresário, de transferir o jogador muito cedo, de uma pressão muito grande, muito cedo, assim, o jogador já vira celebridade antes mesmo de ser. Já fica rico antes de começar a jogar, né? Exatamente. Então eu acho que esse é um problema muito sério na formação do jogador. É isso aí. Lopes, nós precisamos encerrar esse bloco e gostaria no próximo bloco de... Você é um cara muito família. Vou te convidar para estar com a minha família, para a gente conhecer essa coisa tão abençoada que é a família. Família é uma bênção de Deus. Maravilhoso estar com você, maravilhoso também será estar com a sua família. Logo estaremos de volta aqui com José Carlos Lopes, o mais respeitado e que eu admiro muito e respeito muito, independente do slogan, viu, Lopes? Muito obrigado, Bercó. A recíproca é verdadeira. Também aprendi a admirá-lo desde aquele tempo do basquete e depois tivemos a oportunidade de trabalhar juntos, dividir uma mesa de debates esportivos. Dividimos. Na Rádio Bandeirantes 820. Nem sempre muito bem entendido, mas fazer o quê? É debate, né? É debate sempre. É isso aí. Logo estaremos de volta aqui com o nosso Esportes em Ação com José Carlos Lopes. Amigos da TV Brasil Central, estamos aqui de volta no nosso Esportes em Ação com o nosso convidado de hoje, nosso amigo José Carlos Lopes. Vocês vão observar, o Lopes agora está aqui com a família, né? E duas meninas espetaculares, as filhas do Lopes, ele vai apresentar cada uma delas. E por que a esposa não está? É aquela velha história, gente. Alguém tem que trabalhar na família. Ou não é isso, mais ou menos isso, Lopes, ou não? É bem assim, né? Porque alguém tem que trabalhar, né? Você vê que a conta chega. A conta chega. A conta chega. E aí, a dona Elaine Oliveira, que também escolheu ser jornalista, né? Você sabe que essa jornada de jornalista ela é pesada, né? Principalmente para quem tem cargo de gerência, de direção, de coordenação, trabalha mais ainda. Quer ver? Eu vou sentir isso aqui da Liz, você quer saber? Agora. A Liz é jornalista também, né? A Liz é jornalista e advogada, está licenciada como advogada, mas como jornalista está em plena atividade. Filha, que bom estar com você aqui, com a Tati. Mamãe não está, mas vocês representam bem a mamãe aqui no Esporte em Ação na Televisão Brasil Central. Você também é jornalista e sabe que essa carga é pesada, né? Muito pesada, é uma rotina puxada e eu acompanho desde criança a rotina do meu pai e da minha mãe, os dois jornalistas, sempre, a vida inteira uma correria, muito trabalho, mas eu sei que o retorno é gratificante, eles fazem o que amam e é isso que importa. Bom, e agora você já saiu de um trabalho vinculado a uma empresa, está tocando o seu próprio negócio no ramo de marketing, assessoria de imprensa? Isso, resolvi arriscar um pouco, né, tomar novos rumos, continuo no jornalismo, mas agora com assessoria e marketing digital estou empreendendo. Resolvi entrar nesse mundo, né, e tá dando certo, graças a Deus. Bom, vamos sentir da outra filha aqui, a caçulinha, a Tati, para saber dela. A Tati já foi esperta, ela já saiu desse mundo do jornalismo. Você já foi direto, migrou pro direito, né, Tati? Foi, porque, como minha irmã disse, acompanhando desde criança a rotina do meu pai e da minha mãe, eu percebi que realmente não era para mim, não. Então, eu já fui pro direito. Pois é, mas nesse direito você está vendo também que tem que estudar muito, tem que se entregar muito. Você está fazendo agora o cursinho para a prova da OAB e está sentindo que tem que trabalhar muito, estudar muito. Acho que toda profissão, né, querendo ou não, tem que ter uma dedicação. Não é fácil, mas o importante é fazer o que a gente gosta, então eu tô feliz. Bercó, você sentiu aí que as meninas são do ramo, elas sabem falar também, né? Elas sabem falar, Lopes, e eu fiquei muito até emocionado aqui com o que eu vi, a ligação da família, né, o elo da família, e a família que é centralizada nos comandantes, né, nos pais. O comando, ele é normal, é natural, nada é forçado, não precisa ser forçado, tudo espontâneo. A espontaneidade com que as meninas falaram demonstra exatamente o sentimento que eu tive e tenho aqui a seu respeito, a respeito da sua família, que é uma família que é referência, você pessoalmente é referência e a sua família também. Eu fico muito feliz, isso me arrepia muito aqui, porque eu também sou bobo desse jeito. Obrigado. Eu vi as suas homenagens. Você vai passando isso na sua sucessão, né? Fez isso com os filhos, agora com os netos. Cada filho seu, estava vendo, tem uma música, né?
Você e a Raquel, que é a sua esposa, né? Isso. E a Raquel ali junto, e você além de compor, você também vai para a música, né? Você musicou a letra da homenagem que você fez para os seus netos, achei isso muito bacana. A família, para mim, é como eu falei lá embaixo, é uma bênção de Deus. Sou muito grato pela família que tem, pelos meus pais, meus avós, minha esposa, minhas filhas, minhas irmãs são uma bênção de Deus. A minha mãe e meu pai, que eu já não tenho mais, mas eu tenho muito orgulho da minha família, do meu sogro, da minha sogra, que eu também já não tenho mais, mas que eu tinha um orgulho muito grande dela, uma pessoa foi muito importante na minha vida, muito marcante mesmo. Então, assim, eu sou muito abençoado pela família que tem, graças a Deus, é uma bênção de Deus. E essa bênção que você sente que tem, né? Você tem certeza, sente e tem certeza que tem essa bênção pela família. As meninas também, com certeza, elas se sentem abençoadas por terem, né? As duas terem os pais que elas têm. E a família toda, que você falou muito bem a respeito de todos eles. Quem está em casa aqui nos acompanhando, não sabe o que representa um momento como esse para nós. Vamos falar a esposa e o nome da esposa, porque Elaine bem gravado Oliveira o nome da Lopes. Elaine. Hoje ela usa, acho que Elaine Lopes, mas eu gosto de valorizar o nome do meu sogro, Zenando Oliveira. Então ela tem Elaine Oliveira Lopes. Eu acho que ela está usando nos caracteres da televisão, ela trabalha aqui na televisão em Anguera, né? Acho que é Lopes, né? Mas eu gosto de falar Elaine Oliveira Lopes para valorizar o nome do pai, é muito bom. As minhas filhas aqui já estão carregando meu nome, elas também têm Oliveira, mas estão usando muito Lopes. A Liz põe lá, não, Liz Lopes, e a Tati também, Tati Lopes. Muito bom. Ô Lopes, José Carlos Lopes, ele tem esse slogan, né? Foi criado para ele o slogan, o mais respeitado não foi à toa, né? Porque quando a gente convive com uma pessoa, como eu tive e tenho o privilégio de conviver com ele, hoje mais esporadicamente, profissionalmente, e agora aqui dentro da casa dele, que não é a primeira vez, o Lopes já convidou outras vezes para estarmos aqui, em visita, né? Sim. Algum encontro fora do aspecto profissional, e não foi possível. Essa é a primeira vez que nós estamos aqui, e a gente sente realmente, eu sinto, Lopes, muita satisfação e a vibração extremamente positiva que vocês transmitem para todos nós. E é isso mesmo, aqui é uma casa de paz. A paz não é que a paz você pede e ela chega, não. Você tem que trabalhar para que a paz aconteça. E aqui nós fizemos esse pacto de ser uma casa de paz. Isso é o natural nosso, assim, de cada um. Cada um dá a sua contribuição, coloca o seu tijolinho, né, nessa construção da paz. E é uma casa realmente de muita harmonia, de muito sossego, de muito aconchego, de muito respeito e de muita colaboração. É uma casa de muita cooperação aqui. Então é uma casa de família. Graças a Deus, aqui é um lar abençoado. Posso pegar na sua mão aqui? Nós estamos guardando distância. Vamos pegar na mão mesmo aí? Obrigado, Bercola. Nós estamos guardando aqui a distância, o nosso álcool continua conosco, não é? Tomando todas as precauções. E hoje em dia, uma grande maneira, né, de se demonstrar o espírito que tem de tudo, né, de coletividade principalmente, é respeitando o próximo, seguindo todas as orientações de saúde que nos são passadas, né? Pois é. E o Covid não é brincadeira, hein, gente? Não acabou. Aquilo que eu falei agora há pouco, né? Esse é mais um protocolo que a gente tem que cumprir. Protocolo que tem que ser cheio de protocolos. E esse era mais um a ser cumprido que, infelizmente, alguns governantes não cumpriram, outros membros da sociedade também não contribuíram como poderiam, né? O certo é que uma grande parcela está cumprindo, está fazendo o que é exigido pelas autoridades sanitárias de saúde e, graças a Deus, a pandemia não passou, mas está passando, né? A gente já tem menos consequências do que a gente já teve. E a gente vai aprendendo a conviver com ela. Graças a Deus, aqui nós cumprimos esse protocolo e sempre estamos recomendando também. Cumpra porque é bom para todo mundo. Pronto. Depois disso, nós temos que encerrar o programa. Podemos encerrar? Podemos. Muito obrigado, viu, Bercó? Quero deixar aqui meu agradecimento muito especial a você, ao Goiano Sidney, meu companheiro de caminhadas. Não gosta que fala. O Goiano não gosta que fala, não. Não gosta? Agora já acostumou, né? Mas já falei então, viu, Goiano? Você perdeu mais essa, então. Já acostumou. Um abraço para você. Perdeu mais essa, né? Um abraço, Bercó. Leva um abraço para sua família, que eu gosto tanto, para a Raquel, para os seus filhos, para os seus netos, que estão todos musicados, né? Todos musicados. Todos eles. E para todos aqui da casa, né? Como eu disse, a Televisão Brasil Central é a minha casa. Sinto muita saudade desse período que vivi aqui por muito tempo no TBC Esportes. É isso aí, moçada. E assim nós estamos encerrando essa edição. Eu vou considerar especial, tá, Lopes? Muito obrigado pela deferência. Uma edição especial. Essa aqui para nós é uma edição, todas são especiais. Essa aqui eu vou colocar de uma maneira diferente,
mais especial ainda, talvez, porque é uma oportunidade muito grande de conviver em família, conviver com o José Carlos Lopes é um privilégio, com sua família também é um privilégio maior ainda, tá? Embora alguém tenha que trabalhar nessa casa. Dona Elaine, ajuda a gente aí. Um abraço para todos, lembrando que hoje nós falamos aqui de esporte, falamos de tudo, porque nós somos todos esportes e quem gosta de esporte não mede esforço para nada, né? Inteligência emocional, né, Lopes? Inteligência emocional, resiliência, tolerância, isso faz bem, Bercó. Mas você aprendeu muito. A vida ensina todo dia e você já virou um professor nessa área também. Vamos convivendo com os professores, a gente acaba aprendendo. O professor que mais exige é o que mais ensina. Um abraço a todos e até a próxima.